Da amamentação que eu queria conversar. A criança com 37 semanas já é para que ela tenha o reflexo de sucção, que é um reflexo inato, né? Na verdade, se não me engano, por volta da 32ª até a 35ª semana já é para essa criança ter o reflexo de sucção. Então, quando ela nasce antes desse período, o risco que ela tem de ter dificuldade na amamentação pela ausência desse reflexo inato, né? Que são vários, né? Na área do movimento tem o reflexo palmar, né? Que eu acho que é aquele de colocar tensão palmar, enfim, tem inúmeros reflexos que na poda neuronal a ideia é que esses que não precisam mais existir saiam de cena para chegar outros, né? E aí na criança atípica, na criança com autismo, geralmente há um boom, né? Um acúmulo de todos esses reflexos e conexões neuronais aí que vão surgindo. Importante lembrar também, porque o que eu recebo muito, né, de mãe falando em relação aos reflexos, é que as pessoas sempre tendem a achar que os reflexos são coisas ruins. Mas não. Pensa o que seria da gente sem um reflexo de sucção, deglutição, tosse. De busca. Sim, né? de busca. Humor, justamente. Esses reflexos, eles têm uma função. Não é porque estão na criança que tem alguma coisa errada com a criança. Né? Eles têm um tempo para aparecer, tem a função deles e tem um tempo para ir embora, como ela falou. Então, não pensem que reflexos são coisas ruins, gente. Sim. Pelo amor de Deus. É para ter, né? É para ter. Por que do freno, né? Por que é importante isso, né? Outra coisa é a técnica limpinha. Olha que importante, né? Às vezes a gente... às vezes não, frequentemente, você mais do que eu, talvez, receba pacientes que precisam fazer a frenectomia e não fizeram lá atrás, né? Então, assim, como é importante isso para a criança, a questão de fazer a frenectomia precoce, se tiver, claro, desde que não tenha indicação, porque ela interfere em muitas coisas, né? Ela interfere na amamentação, na qualidade, da amamentação, e aí depois ela pode interferir na alimentação de pastosos, né? Na alimentação de sólidos, ela pode interferir no desenvolvimento da fala, né? E no desenvolvimento motor também. Hoje a gente tem muita relação de língua presa, torcicolo, por conta da quantidade de compensação que a criança faz para mamar. Então, assim, a língua, ela é preciosa no corpo desse menino. Sim. E aí, sem contar da questão da criação do afeto, do vínculo, do contato visual dessa criança com a mãe, do tato, né? Do tato profundo, né? Do pegar a criança, do acolher, né? Então, isso é uma estimulação, né? Digamos que a gente amamenta, a amamentação a livre demanda, gente, ela é, assim, digamos que ela tem uma maravilha e uma tristeza, no sentido que é extremamente cansativo, né? O amamentar não é fácil, mas é o primeiro momento que você se aproxima do seu filho e você tem um vínculo pele a pele, né? Que você olha para ela, que ela está perto de você e você... É uma transmissão, gente, assim... eu lembro que... eu vou chorar. Eu, como centenas de mães, né? Tivemos problemas e dificuldades no processo de amamentação. Mesmo eu já tendo feito cursos de orientação de amamentação, eu precisei de uma pessoa especialista em amamentação para corrigir a minha postura, corrigir a minha pega. Ou seja, eu sabia como fazer, mas e a Laura sabia? Não. A Laura estava aprendendo. A Laura estava aprendendo a amamentar, estava aprendendo a fazer o movimento de sucção ali com o meu peito. Então, assim, eu estou trazendo isso aqui porque muitas mães desistem, né? E tão importante amamentar, é um vínculo, a gente fala sobre o vínculo, né, que é importante, é um posicionamento que a mãe tem, um tato profundo da forma que segura a criança, é uma aproximação, um contato visual, que a gente sabe que, como é importante o contato visual da mãe com o filho, para o início de uma comunicação, né, para o início de uma linguagem, né, que a criança vai olhar aquele sorriso da mãe amamentando, depois da segunda semana,
né? Porque as duas primeiras não é tanto assim, mas depois isso acontece. E aí a criança começa a entender que aquilo é um sorriso, então toda vez que ela pega, né, ela sorri, que a criança entende que aquilo é um sorriso, e aí começam as trocas, e depois vem o quê? Vem o sorriso social, né? E aí eu trago aqui algumas coisas que às vezes todo mundo pode fazer isso, mas às vezes eu pego algumas mães amamentando e com o telefone. Sim. E aí eu pergunto assim, qual é o momento que vai começar a rolar o vínculo? Porque ela tá amamentando, você não tá só dando um leite, você tá amamentando. Você tá no processo de conexão. Sim. E aí você está colocando um telefone próximo da criança, que é uma luz azul, é um ruído diferente, né? E você não está olhando para a criança e está respondendo as mensagens, ou está olhando vídeos que essa criança está escutando os vídeos que você está colocando aqui. Então eu acho que aí começa o estimular, a rotina do estimular. Eu tenho que amar, aproximar o vínculo, cuidar por rotina e estimular. Então, o estimular a criança é na rotina. Então, como que eu estou estimulando o meu filho, a minha filha, no processo de amamentação? Eu estou pegando no pezinho, eu estou passando a mão no cabelo, eu estou dando um cheirinho. Então, o amamentar, que eu gosto dessa fala da ama, do amor, né? Ela também está ali no colocar uma mamadeira com afeto e fazer esse contato visual. E além disso, ainda em crianças mais graves, é você ofertar aquela dieta via sonda, é você ofertar aquela dieta via GTT. Uma vez eu vi uma arte no Instagram, não lembro, era uma campanha. Eu não sei se era de amamentação ou era Dia das Mães, mas falava sobre isso de amamentação e falando que o contato da mãe ele tem que ser independente da via de oferta. Então, e tinha várias mães, uma amamentando, outra colocando a dieta na Eu vi essa dianteira. arte. Nossa, era lindo. Eu olhei aquilo e falei, gente, é isso. É isso. Entendeu? É isso. É da vida e aproximação. Sim. Independente do contexto. Eu queria falar um pouquinho sobre posicionamento, né? Aquela questão do amamentar e já colocar para dormir, a importância que tem a criança do rotar, né? O quanto é importante fazer com que esse ar da barriguinha da criança saia. Como é frequente, né, as crianças às vezes chegarem para a gente irritadiças, super irritado que ela tenha um refluxo e o posicionamento dessa criança para dormir não está correto, né? Então, acho que é uma coisa legal da gente trazer aqui também, né, que a criança com sinal de refluxo, ela tem um tempo de esvaziamento gástrico, e aí depois que amamenta, tem que deixar essa criança um pouco mais elevada, né? E a outra recomendação que a gente dá é o posicionamento no berço, né? Que as crianças com refluxo, elas têm que ficar um pouquinho mais elevadas a cabeceira, mais inclinadas, né? E aí, por que eu tô falando de refluxo, né? Porque refluxo, gente, muitas vezes é uma das primeiras oportunidades que a família tem de conversar com o pediatra e de ver que talvez esse marco do desenvolvimento não tá legal. Por quê? Porque o refluxo, a alergia à proteína do leite de vaca e o refluxo é uma comorbidade muito frequente, eu digo como comorbidade mesmo, dentro da criança, dentro do espectro do autismo. Quando a gente pega uma criança hoje aqui, que ela teve dificuldade no sono, que é outro capítulo para a gente conversar, sono, a gente vê que muitas vezes tem essa correlação, que a criança não dorme. Então, a gente pode aqui, com o dedo, já dizer assim, por que ela não dormiu? Então, o telefone, ou ficou telefone de ruído, barulho, né? No caso das crianças prematuras, essa questão do hiperreatividade tátil. Então, é a criança que está sempre com cortisol alto, que ela está sempre na defensiva. Então, a mãe passou a mão, ela já está assim, então ela está uma criança mais tensa, com cortisol mais alto, isso interfere, né, no sono. E a outra coisa é a alergia, né, o refluxo. Né? Então, o refluxo, seja o refluxo oculto, que às vezes as crianças elas estão ganhando peso.
é tudo lindo. Uhum. Mas ela está acordando várias vezes à noite. E é uma coisa que, às vezes, muitas famílias já levaram ao pediatra e não é identificado. Então, o refluxo oculto nem sempre faz a criança baixar tanto peso e ela atrapalha muito o item, a questão sono. E aí, falando desse sono, o sono ele é muito importante. Muito, muito, muito importante para a criança. Ele é muito importante para o desenvolvimento da criança. Ele é muito importante para a memória, né? E uma criança que tem interferência no sono, ela é uma criança muito mais irritada, é uma criança que pode ter atraso no motor, que pode ter atraso no desenvolvimento da fala.